Boa noite, que prazer estar com você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu já peço permissão para entrar na sua casa mais uma vez, trazer algo que seja relevante ao seu coração, segundo a vontade de Deus, ok? Estamos num horário diferente hoje, mas o nosso Deus é o mesmo, fiel, soberano, sobre tudo e sobre todos. E é um prazer estar com você, adorando ao Senhor, depois desse período de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Se tiver alguém do seu lado, dá um cutucão nele e diga assim: se prepare, você já adorou, você já glorificou, mano. Agora é hora de Jesus Cristo falar ao seu coração. A palavra de Deus vai ser exposta aqui, e eu, com toda a humildade, me coloco como servo diante de você, e servo de Cristo, para trazer a boa esperança, boas novas à tua casa. Amém? Você que está no carro, da mesma forma, preste atenção, mano, dirija direito, em nome de Jesus, vai ouvindo. Esteja conosco nesse momento. O tema dessa manhã, ou melhor, dessa noite, é um tema especial e que eu gosto muito, sobre cristão. Ser cristão. E o título, eu dei aqui um título para te deixar pensativo, aguçar a sua mente, os seus pensamentos, te fazer refletir, mano, te fazer refletir. O título é: Jesus é outro nível. E eu? Então você já vai começar, eu sei que já subiu uma hashtag aí, parece que teve uma Fica Amanda, e aí depois veio hashtag eu compartilho esperança. Agora você vai mandar uma terceira hashtag. Hashtag Jesus é outro nível. Sabe quando você olha para aquele cara, para aquela sua amiga, seu amigo, e fala: mano, você é outro nível. O cara é tão bom naquilo que ele faz que você fala: meu, você é outro nível, você estabeleceu um outro padrão. Você fez uma outra marca. Isso que você faz já não é mais o mesmo depois que eu vejo você fazendo. É como olhar, por exemplo, o Vini, o Lucas tocando, e você fala assim: eu já vi tecladistas, e não estou enchendo a bola não, é o que eu acho. Mas vocês são outro nível. Vocês estão em outro nível. Jesus é esse cara que a gente olha e fala para ele: Jesus é outro nível. É outra história. Falar de Jesus é outro nível. É colocar ele no lugar que é só dele. Mas a pergunta que eu faço é porque Jesus é uma afirmação. Eu estou dizendo, Jesus é outro nível, ponto. Ponto final. Ele está em outro patamar, está em outra esfera, está em outro nível. E aí eu continuo o meu título dizendo: e eu? E eu? E aí você vai pensar como eu penso, às vezes: eu sou pobre, cego e nu. Gente, antes que você pense que isso aqui é uma pregação coach, não é. Você é isso mesmo. Eu sou isso mesmo, eu sou nada. Se Jesus está em outro nível, eu sou nada. Entende? Você é pecador mesmo. Você é pecador mesmo. Eu sou mesmo. Sou falho, sou mesmo. Só que tem uma questão que a gente precisa levantar aqui nessa noite. E é a perícope que eu quero trazer para você, para que você reflita e para que ela exponha aquilo que Deus quer falar comigo, quer falar com você. Então se segura aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua casa, onde você está aí, porque Deus vai falar com você nessa noite. Eu vou ler a perícope que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, leio até o 16. Na versão NVI, dizendo assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês
quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aí a chapa esquentou. Aí complicou Pedro. O apóstolo Pedrão, para os mais íntimos, o Pedrão, escreve nessa carta dizendo e afirmando que eu devo ser, que você deve ser santo, porque o Cristo é santo. Ele não questiona, ele não coloca em xeque, ele não pergunta se eu quero ou se eu desejo. Nesse texto, nesse trecho, ele expõe a seguinte ideia: mas assim como aquele que os chamou, ou seja, eu fui chamado por Cristo, assim como Cristo que me chamou é santo, e já que Ele me chamou, a afirmação está em que eu devo ser santo, porque fui chamado não por qualquer um, mas por aquele que eu disse no começo, que é outro nível. Aí complica, porque eu comecei dizendo que eu sou o vermezinho de Jacó. Eu comecei dizendo que eu sou aquele cara que não sou capaz de fazer nada, que o pecado vive em mim, que as minhas atitudes revelam os pensamentos, as ações pecaminosas que existem em mim. E aí vem o apóstolo dizendo: mas é necessário que você seja santo, porque Cristo é santo. Agora a gente tem uma questão aqui: como aquele homem que não presta, como alguém que nasceu do pecado e vive no pecado, agora olha para o espelho e diz: eu sou santo. Como que esse homem se olha e diz: eu sou o que Cristo diz que eu devo ser, e eu sou santo? Desde o início, desde a antiguidade, o nosso Deus, Yahvé, Jeová Jireh, vem tentando se relacionar com a humanidade, vem tentando se relacionar com o homem, vem tentando se relacionar com sua criação. Aquele que ele diz nas suas escrituras: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e nós já expomos isso. Os atributos de Deus estão imprimidos, impressos em você, gravados em você e em mim. E Jesus vem ano a ano, século a séculos, décadas a décadas, tentando se relacionar com essa criação. Deus vem tentando se relacionar desde a antiguidade. Foi assim com Adão lá no jardim. A Bíblia diz que no final da tarde Deus via Adão e queria se relacionar com ele. E estava muito bom, estava perfeito, mas a Eva, o homem, a criação, desapontaram ao Criador, decepcionaram ao Criador, deixando entrar o pecado em seu coração. Se você abrir lá na sua Bíblia, em Gênesis 3 e 6, você vai ver que depois de ter comido o fruto que Deus havia proibido, o homem e a mulher viram que estavam nus, se vestiram, porque pensou algo diferente. O pecado, a inocência tinha sido retirada, esmagada pela desobediência. Deus vê a sua criação se dobrando agora ao pecado. Mas Deus não desiste, Ele continua querendo se relacionar com o homem, e passado tempos,
Ele olha para a terra e vê um homem justo, um agricultor, chamado Noé. E ele diz: olha, encontrei ali um justo, que agrada o meu coração e eu quero me relacionar com ele. Deus dá uma ordem a Noé e diz: Noé, constrói um grande barco, mas eu sou agricultor, mas agora você é engenheiro naval. Você é aquilo que eu digo que você é. E Noé obedece. E aí Deus: agora Noé, você vai alimentar os animais, eu vou mandar casal por casal, de raça a raça, entrar nessa arca. E Noé, de agricultor, passa a ser engenheiro, e de engenheiro naval passa a ser zootécnico. E começa a cuidar dos animais ali. Noé também é um grande gestor, porque imagina administrar aqueles animais dentro da arca, imagina administrar a família dentro da arca. Se você tem gente que já está perdendo os cabelos, porque está todo mundo dentro de casa nessa quarentena. Se está um no quarto, o outro vai para a sala, porque não aguenta mais olhar, são 3 meses trancados em casa, não tem mais o que fazer, eu trabalho em casa, ela trabalha em casa, o filho estuda em casa, a filha estuda em casa, o cachorro está dentro de casa, está todo mundo dentro de casa, ninguém mais se olha, está aquela confusão. Noé sabia gestão de pessoas. De agricultor ele passa a engenheiro naval, de engenheiro naval zootécnico, depois de gestor. Bom tempo Noé ali gerindo, administrando a sua família, e não só a sua família, toda a herdade da criação estava nas mãos de Noé, e Deus diz a Noé: você vai continuar, você vai ser a continuidade do meu sonho lá no jardim. Ei Noé, você é o cara, você é aquele que vai continuar a história que eu comecei, que eu iniciei em Adão e Eva. Eu acabei com tudo, mas em você achei graça. E Noé está indo bem, Noé está construindo lá dentro, está cuidando, está pensando, e até a água desce, a terra seca. Noé, de agricultor vira engenheiro, de engenheiro vira zootécnico, zootécnico gestor, administrador, e depois vira navegador. Ele usa pomba para saber onde estamos, se podemos descer ou não, se está seco ou não. Olha o que Deus faz com Noé, e está sobre Noé, nas mãos de Noé, a continuidade da raça humana, a continuidade de toda a criação. Noé está a um ponto de selar com chave de ouro tudo aquilo que Deus colocou, mas Noé é homem, Noé não é Jesus de outro nível, Noé é homem. A Bíblia diz que quando secou, Noé foi lá e plantou uma vinha. Ele plantou uma vinha e diz no capítulo 20 de Números, no capítulo 16 de Gênesis, capítulo 16 de Gênesis, versículo 3 e 4 vai dizer que Noé criou uma vinha, plantou uma vinha, e depois dessa vinha fez uma bebida chamada do suco da uva, que fermentou, e ele se embriagou. Isso mesmo, Noé ficou bêbado. Tem gente que fala: não é possível, acho que tem alguma coisa. Não é possível que não, a Bíblia diz que Noé estava embriagado, ao ponto de tirar sua roupa, ao ponto de esquecer de tudo que Deus tinha feito através da vida dele. Noé estava a um passo de fechar com chave de ouro a sua história, de ser lembrado não só como um construtor, não só de um grande gerente, não só como um grande administrador ou zootécnico, não, Noé é o cara que vai continuar o sonho de Deus, uma raça que o adore, uma criação que se curve diante dele. Noé pisa na terra, a primeira coisa que o cara faz é plantar uma vinha e se embriagar do fruto dela. Fica tão bêbado que fica pelado, nu. Seu filho Cã olha e corre para contar. Cã corre para contar para os irmãos: papai está nu, papai está lá nu. Os irmãos vêm de lado para não olhar o pai nu, não ver a vergonha do pai, cobrem o pai. O problema é que não é quando levanta e acorda e vê a sua situação, ele amaldiçoa não seu filho. Aí uma correção: muitas pessoas dizem: ah, foi o filho de Noé. Não foi, foi o neto, Canaã. Cã tinha sido abençoado. Se você ler versículos antes, você vai ver que Deus abençoou Noé e abençoou seus filhos. Então Deus não te retiraria, e ninguém poderia tirar a bênção sobre Noé e sobre os seus filhos. Noé sabe disso e amaldiçoou o seu neto Canaã, filho de Cã.
A primeira coisa que o cara faz quando pisa na terra, ao invés de mostrar para Deus que ele é esse cara que Deus pode contar, sabe o que ele faz? Ele se embriaga com o vinho da uva e amaldiçoa seu neto. Ele amaldiçoa o seu neto. Mais uma vez, o homem decepciona Deus. A primeira atitude que ele tinha, ele pisa na bola. Você ainda está comigo? Se você estiver comigo, você vai escrever aí no chat, hashtag Jesus é outro nível. Mas não para por aí. Deus olha agora para um outro homem lá no deserto. Um pastor cuidando dos animais do seu sogro. Um homem que foi criado com os egípcios, sabia a língua, as tradições, a cultura, a religião. Criado como um príncipe. Ou melhor, era um príncipe, Moisés, Moshe. Moisés está no deserto e Deus olha para Moisés e fala, é ele. É ele que vai tirar meu povo da escravidão. E Deus faz tudo isso mesmo. Deus usa Moisés. Moisés, pelo poder de Deus, abre o mar vermelho. Pelo poder de Deus, ele faz grandes coisas, as 10 pragas descem. E aí? Moisés está indo bem. Moisés está indo bem. Moisés está caminhando bem, está fazendo aquilo que Deus está pedindo. E aí Deus olha e fala, é ele. É o meu servo Moisés, aquele que fala comigo face a face. Aquele que olha para mim, e que eu olho para ele, e lanço sobre ele os meus desejos. É um grande mensageiro, é um grande guerreiro, é um grande homem, um grande líder. Moisés é levantado para liderar em meio ao deserto. O libertador do povo, mas Moisés é homem. E a sequência já me diz, será que ele vai pisar na bola de novo? Será que ele vai pisar na bola de novo? O povo está com sede. Deus olha para Moisés e diz, pega a vara do seu irmão. Sabe Arão? Vai até a rocha e fala para a rocha. Ela vai te dar água. Fala para a rocha. Sabe o que Moisés faz? Cheio de si, o poder já está nele, ele, agora eu estou fazendo tudo, eu sou o cara, eu sou o grande Moisés, eu sou o grande libertador, eu sou aquele que leva o povo, eu sou aquele que falo com Deus e lanço para o povo a vontade de Deus. Ele chega e acaba com o povo, vocês estão assim, 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 e bate na rocha, e sai água da rocha. E aí vem Deus. Eu ordenei que você falasse para a rocha. Eu não mandei você bater. Deus estava dizendo para Moisés, eu mando e você obedece. Eu falo e você faz. Eu sou o Senhor e você é o servo. E por causa disso, nem você e seu irmão entrarão na terra prometida. O cara está a ponto de fechar com chave de ouro. Ele tropeça. E a Bíblia diz que na verdade Moisés olhou a terra, mas não desfrutou e não entrou. Moisés foi o líder levantado para liderar em meio ao deserto. Josué é o cara que vai liderar na terra prometida. Aí você pensa que acabou? Não, Deus continua. Deus continua perseguindo esse homem, em que ele pode despejar e falar, olha, eu confio, vai, você consegue. E Deus olha para um homem, o menor da sua casa, o mais novo dos seus irmãos. E ele diz, Samuel,
vai na casa de Jessé. De lá vai sair o rei de Israel, o novo rei de Israel, porque esse que está no trono não me agrada mais. Só está porque o povo pediu. Samuel corre para a casa de Jessé e começa a vir guerreiro 1, guerreiro 2, guerreiro 3, guerreiro 4, e vai vindo aquele bando de homem tudo grande, guerreiro, forte. Pensa, brother, os caras tudo guerreiro, acostumado a ir para a guerra na espada, no fio da espada. Cara que não amolece na ideia, que fala para você e o papo é reto, ele olha no seu olho e fala, é isso, se não for eu puxo a espada. É esse camarada que está lá. E vai entrando um por um. E o olhar de Samuel olha e fala, é esse, olha aí o tamanho desse, esse é vistoso, é esse, não é esse. Ah, então é esse, não, não é. Acabou, Deus, tem mais um. Ô Jessé, fala uma coisa para mim aqui, Jessé. Vem cá. Tem mais um por aí? Tem um que está no pasto. Mas esse é homem do campo, sabe? Ele fica com umas harpas lá. Não é guerreiro igual os irmãos. Então manda chamar esse aí, porque nós não vamos nos assentar enquanto o rei não entrar. E aí vem Davi, devia estar tudo sujo, cheirando a bode, a cabrito, a carneiro. Aquele cheiro que você que já foi na fazenda sabe o cheiro que eu estou falando. E ele chega lá. A palavra diz que Samuel derramou sobre Davi o óleo da unção. Davi naquele momento é consagrado rei de Israel. E Davi vai bem, tem umas lutas ali, foge daqui, foge para lá, a fúria. Depois Davi assume o trono. Davi é o que faz a união dos reinos, transforma tudo em uma nação. Davi é o cara. A Bíblia diz que os levitas cantavam as histórias e as conquistas de Davi, dizendo, Samuel matou 1000, mas Davi matou milhares. Davi é ovacionado pelo povo, e Deus olha em Davi, dizendo, esse é meu amigo, meu amigão. Mas Davi é homem, e a história já diz que homem vai tropeçar. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com Moisés, e agora chegou a vez de Davi, de tentar mudar essa história. Aí Davi, em 2 Samuel, você vai ver na sua Bíblia, no capítulo 11, começa dizendo assim, eu só quero ver esse versículo para você entender. Na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra. Na época que todos os reis estavam na guerra, ganhando terreno, ganhando espaço, ganhando despojos. Na primavera, em que rei não ficava em seu castelo, em seus aposentos, estava na guerra, guerreando com seu povo. Sabe onde Davi estava? Davi, o amigo de Deus. O Davizinho. O que as mulheres cantavam, que os levitas cantavam, exaltando. Ele estava na sacada, no terracinho do seu palácio. Ao invés de estar na guerra, ele está na sacada, no terraço do seu palácio, olhando uma mulher tomar banho. Lugar de rei na primavera, na guerra, mas Davi está no terraço, olhando Betseba, e se perde com o seu olhar, olhando a beleza e contemplando a nudez da mulher do seu amigo Urias. Davi já tinha muitas mulheres, Davi já tinha um reino, poderia ter qualquer outra mulher, mas Davi é homem, e homem peca. Davi olha e fala, manda buscar. Eu imagino a confusão no palácio, um olhando para o outro. Davi mandou buscar Betseba, mas Betseba é mulher de Urias, mas Davi mandou buscar. E agora, alguns amigos de Urias já vendo, porque Urias está na guerra. E Davi mandou buscar a mulher do amigo dele, do soldado dele, do guerreiro dele. E Davi vai aprontar. E ai meu Deus, segura Davi. E Davi se deita. E Betseba engravida. Adultério, o amigo de Deus. Como se não bastasse só o adultério, Davi é lembrado por ser um grande rei, um grande conquistador, um grande levita,
mas também lembrado por ser um adúltero, e também lembrado por ser um homicida. Porque todas as outras mortes foram na guerra, foram em defender território e alargar os territórios que Deus estava dando. Essa morte do seu amigo, do seu servo, do seu guerreiro, Urias, estava sobre as mãos de Davi. Davi também é lembrado por ser homicida. Davi tinha tudo para fechar. Ele manda Joabe colocar Urias na frente do exército, onde tiver mais violento, Joabe, você coloca ele. E foi colocado. E Urias morreu. Urias era tão fiel a Davi, que nem isso importou, mas ele era tão fiel, que Davi manda chamar ele da guerra e fala assim: Urias, vai para casa descansar. É claro que quando o homem está na guerra, e quando ele volta para casa depois de muito tempo, ele vai se deitar com a sua esposa. Ele vai ter sua intimidade com ela, porque ele está muito tempo longe. Urias era tão fiel que ele diz: eu não vou. E ele ficou à frente do palácio. Os meus compatriotas estão na guerra, não vou. Davi não vê senão outra alternativa, se não entregar Urias à morte. De novo, o homem fracassa. De novo, Deus vê a chance de ter um homem segundo o coração dele, na sua plenitude, cair. Deus não tem outra situação senão entrar em cena agora. Ele diz: eu vou ter que entrar em cena, mas por quê? Porque eu preciso ensinar a esses homens, essas mulheres, a criação, o que eu quero deles. Não está bastando eu falar. Eu falei com Adão, caiu. Eu falei com Noé, caiu. Eu falei com Moisés, errou. Eu falei com Davi, errou. Só erros grotescos, os caras se afundam. Parece que dá uma coisa e apaga tudo na mente, e o camarada vai lá e manda matar o outro, porque quer se deitar com a mulher dele. Parece que Moisés esquece tudo que Deus fez em nome do Deus que ele serve, através da vida dele, e agora ele acha que é ele que faz. Noé olha e diz: já fiz muito, agora está a hora de me embriagar e amaldiçoar meu neto. Adão acha que deve ser igual a Deus. Deus olha para o seu filho e fala: olha, vou ter que entrar em cena, você vai ter que entrar em cena, você vai ter que descer lá e ensinar, e mostrar para ele o homem, o varão perfeito que eu quero que eles sejam. Você vai ter que dar exemplo e mostrar que é possível sim. Você vai ter que descer à terra e se fazer como homem. Você vai sentir fome, você vai sentir frio, você vai ter necessidades, vai ser humilhado, massacrado, você vai sentir a dor dos homens. E pior, Jesus, eu estou entrando em cena, porque Emanuel quer dizer Deus conosco. O próprio Deus pisa agora na terra, em forma de Cristo Jesus, em forma de homem, para nos ensinar o homem que Ele quer que você seja, a criação que Ele espera que você seja. E aí é por isso que eu volto dizendo: Jesus é outro nível. Tudo que se viu até a chegada de Jesus é uma coisa. Quando Jesus chega, Ele estabelece um outro nível de homem. Ele estabelece um outro nível de servo. Ele estabelece um outro nível de amigo. Ele estabelece um outro nível de pastor. Spurgeon vai dizer, na data de 15 de setembro de 1878, Spurgeon disse assim, na sua pregação pela manhã, olha essa frase: Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, portador de carga do pecado. Jesus se coloca como aquele que carrega em seus ombros o pecado do mundo, para mostrar para mim e para você, que é possível sim, ter outro nível. E aí você vai dizer: ué, pelo amor de Deus, mas aí, como que eu faço? A Bíblia em Pedro, o perícope que nós lemos, diz que quando Cristo for revelado,
nós teremos um outro nível de parâmetro. Agora o parâmetro não é mais Davi, o parâmetro não é mais Moisés, não é mais Adão, não é mais tantos outros que vieram antes. O parâmetro agora é Cristo, o Deus na terra, que se faz homem. É outro nível, hashtag Jesus é outro nível. Coloca aí, em nome de Jesus. Enquanto eu bebo água, você vai colocando aí, hashtag Jesus é outro nível. O crivo sobe. Jesus se faz homem, tomou o nosso lugar na condenação, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, trazendo então a si a glória, a majestade e o poder. E aí Deus olha para ele e diz: coroado estás, seu nome é sobre todo nome, és aprovado, és o varão perfeito. Jesus vem e sobe o padrão. Jesus vem e sobe o nível. A medida agora é Cristo, não é mais Moisés. Não que eu não olhe para Moisés, eu aprendo com Moisés, mas o caráter que eu quero ter é o de Cristo. Eu aprendo com Davi, eu olho os feitos, os erros, eu aprendo com Davi, admiro o grande rei que ele foi. Mas o nível de intimidade que eu quero ter com Deus é o nível de intimidade que Cristo tinha com Deus. Você entende? Cristo agora vira o parâmetro. Sede santos porque eu sou santo. Você não é santo porque o pastor disse ser santo. Você não é santo porque seu pai disse ser santo. Você não é santo porque Davi era amigo de Deus. Você é santo porque, e deve ser santo, porque Cristo é santo. Ponto. Ele é o padrão estabelecido. É como se descesse o jardim do Éden e Deus colocasse de novo o homem, o Cristo agora, e dizendo: esse é o padrão. Spurgeon, num livro, ele diz o seguinte, numa mensagem escrita dele, ele fala o seguinte: o amor, olha só que profundo isso, o amor é o uniforme de Cristo. O amor é o uniforme de Cristo. Cristo não é o homem que vai bater na rocha ao invés de falar se foi mandado falar. Cristo não é o homem que vai se embriagar e vai amaldiçoar a sua descendência. Cristo não é o homem que vai ir contra a vontade de Deus e comer aquilo que era proibido. Cristo não é o homem que vai se deixar levar pelos prazeres sexuais, o prazer da carne. Cristo é o varão perfeito, é o modelo a ser seguido, é o alvo. Ele é o centro de tudo. Toda a nossa fé está construída em Cristo. Toda a nossa crença, toda a nossa devoção, a nossa expectativa de dias melhores, a expectativa de salvação, a expectativa de um dia estar com Ele na glória, está construído sobre o varão perfeito, sobre Cristo Jesus, e Ele é o centro. E é por isso que eu afirmo para você: Cristo é outro nível. Aleluia. Wellington, mas aí o padrão subiu demais, porque às vezes eu dou umas escapadas ali. Eu estou na 1 ou estou na 2? Eu sempre me confundo. Aqui. Eu estou falando para você aqui. Eu sempre quis fazer isso. Feche em mim. Como que eu faço agora, velho? Como que eu faço agora? Eu vou te dar exemplos de homens nos nossos dias, depois de Cristo. Quando Cristo vem, e é por isso que ele divide a história, porque ele leva o nível a outro patamar. O nível de santidade sobe. Primeiro é Pedro que eu quero falar. Pedro é um antes e depois de Cristo.
Pedro antes, preocupado em pescar, levar dinheiro para casa. Tudo bem, está tudo certo quanto a isso, tem que trabalhar, tem que sustentar a família. Pedro passa a madrugada pescando. Pedro é o camarada que é fogo, ferro. Deus tomou. Pedro é esse, segundo alguns estudiosos, que arranca a parte da orelha do camarada, do soldado. É ele. Pedro é o cara que olha para Cristo e fala: não conheço. De novo, mas você é aquele. E aí Pedro é o cara que olha de novo para Cristo e fala: não conheço. Aí vem a mulher e fala: oh, você é um deles. Ele diz: eu não conheço. Só que depois do Cristo ressurreto, glorificado, com o nome sobre todo nome, Pedro é chamado. E Jesus pergunta para ele, olhando nos olhos dele: tu me amas? Irmão, imagina você estar olho a olho, face a face com Jesus. Imagina olhando assim para você. Agora o mundo parou e é só você e ele conversando. E ele olha para você de uma forma despretensiosa. E olha no seu olho, na sua face e fala assim: Maria, você me ama? João, Uel, Peter, Juliana, Thaís, Andrés, tem uma meia dúzia de Andrés hoje aqui. Vocês me amam? Pedro é esse que ouve de Jesus essa pergunta: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Acabei de falar. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, fazendo comparação com as 3 negadas de Pedro, as 3 pisadas de bola. Na terceira: oh Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. É nesse momento que Pedro olha para Cristo e vê: não sou mais o mesmo, agora eu sou outro nível. Não sou Cristo, mas sou servo de Cristo. Você nunca será Cristo, nunca. Aqui já cai aquela hipergraça, já cai a igualdade de Jesus. Ai, se Jesus é, eu também. Não, você não é. Você continua sendo aquele pobre, cego e nu, o vermezinho de Jacó. Eu continuo sendo o nada, o raso, mas por Cristo, e por intermédio de Cristo, o nível deve subir. Pedro está lá, Jesus sobe, Pedro está lá no salão, e está todo mundo adorando, estão cantando, e o Espírito Santo vem e toma aquele lugar. Muitos caem no Espírito, outros falam em outras línguas. Aproximadamente 120 pessoas naquele salão, e um pessoal meio incrédulo pergunta: eles estão bêbados? Não, eles estão cheios do Espírito Santo. A primeira pregação de Pedro, milhares se entregam a Jesus. Pedro sai daquele salão e vai subindo para o templo. Ele vai subir na escadaria, e aí tem um aleijado lá, que está acostumado a estar no templo, como se tivesse um aqui na porta da igreja, todo domingo, e todo domingo passavam-se por cima dele. Ô irmão, dá para sentar um pouquinho, você está atrapalhando o estacionamento. Ô irmão, aqui não pode sentar, aqui não pode dormir. Mas eu não tenho para onde me dar, mas não tenho. Vai trabalhar. Eu trabalhei demais para ter o que eu tenho. Você pensa que é fácil ter esse carrão? Você pensa que é fácil ter essa casa? É esse cara que fica aqui, é aquele cara que fica na Glicério, é aquele cara que fica no centro, e a gente olha com desdenho. Pedro está no nível agora. Pedro é impactado pelo Cristo, o ressurreto. E quando Pedro está subindo, o homem falou: estou precisando, brother. Como que é que os caras falam? Fortalece a gente aí, mano. Fortalece nós. Dá um trocado.
Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mano, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem levanta, e Pedro não continua dizendo: agora entra para que todos vejam o que Cristo fez. Oh, Pedro é esse cara que depois que conhece Cristo é transformado. Não está para brincadeira. Pedro não ouviu falar de um Deus Pedro não seguiu com medo e por medo. Pedro segue e revela a glória de Cristo, porque ele viu Cristo ressurreto, ele sentiu o amor de Cristo ressurreto, ele foi abraçado em meio aos seus pecados, às suas iniquidades, à sua avareza, à sua ignorância, à sua truculência. Alguém foi capaz de dizer: eu te amo, e esse é Cristo. E ele não viu só falas, ele viu ação. E é por isso que Spurgeon vai dizer: o amor é o uniforme de Cristo, é a roupa que ele veste. Se ainda não está bom esse homem, eu vou te dar outro. Paulo. Aí vem Paulo. O 13º. Na estrada de Damasco, Saulo, indo com o seu objetivo de capturar, de caçar cristãos, ou melhor, seguidores do caminho, tá? Não, ainda não eram cristãos. Uma luz faz com que Paulo caia no chão. E ela diz: Paulo, Saulo, 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 por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você me caça? E Paulo diz: Senhor, Saulo, você é meu. A partir daquele momento, daquele encontro com Cristo, Saulo, estudado na lei fariseu, na sinagoga, instruído na Torá, no Pentateuco, achava que fazia em nome de Deus, achava que perseguia aquela chamada por ele, pelos romanos e por muitos judeus, como falsa doutrina, como seita, como heresia. Esse Cristo que foi colocado na cruz não é o Messias. Mas naquele momento, aquele homem tem um encontro, ele tem um encontro com Cristo. E aí esse versículo já se faz verdade. Sede santos, porque eu sou santo. Depois da revelada presença de Deus, o homem que a tem não consegue ser mais o mesmo. E com Paulo, assim como foi com Pedro, e com todos os outros apóstolos, também não foi diferente. Paulo não é mais o mesmo, não é mais o mesmo homem. Paulo chega ao ponto de dizer, e aí eu abro um parênteses, quando alguém disser, não olha para mim, olha para Cristo, foge que é cilada. Foge, que é barulho sem propósito. Olha para Cristo, irmão, não olha para mim não, que eu sou falho. Foge, porque se você acredita naquilo que você está vivendo, se você acredita que foi transformado, se você acredita que a fé que você tem é a verdadeira, é a essência de Cristo, se você acredita que as novas, as boas novas, você vai olhar e vai falar, me segue, que eu estou no caminho certo. Você não vai dizer, não olha para mim que eu sou falho. Você vai falar, me segue. É o que Paulo faz depois. Depois do contato com Cristo, ele olha, bate no peito e fala, me segue, mano, que eu estou seguindo Cristo. Olha para mim. Eu estou seguindo Cristo. É outro nível. Cristo faz homens
assassinos como Paulo, antigo Saulo, faz homens truculentos como Pedro, se transformarem em homens que seguem a sua imagem e semelhança, que buscam a santidade. E aí Paulo diz assim em sua carta: me segue, me imita, me copia, que eu estou copiando e seguindo Cristo. Se você acredita mesmo, você tem que ter coragem de dizer isso. Se a sua fé é verdadeira, e se ela não é só de palavras, mas é de ação, se a sua vida expressa a vida de Cristo, você tem coragem de dizer isso. Me segue, pai, me segue, filho, me segue, amigo do trabalho, me segue, namorado, me segue, esposo, me segue, você que está me vendo pela primeira vez, porque eu estou seguindo Cristo. Paulo é o cara que levava as pessoas para a prisão. Agora ele se vê na prisão fazendo a carta da alegria, dizendo: eu estou alegre. Mas Paulo, você vai morrer daqui a pouco. Eu estou feliz, porque morrer para mim é bem melhor, porque logo estarei com Cristo. Você acha que você está fazendo mal para mim? Não, eu só estou indo encontrar com Ele. Então para mim é bem melhor. É esse Paulo, é esse Cristo, cristão. Oh. Paulo é o cara que sabe que toda a autoridade que ele tem na palavra, assim como Pedro, ainda assim não exaltasse seu próprio nome. Ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal, esse persiste em mim. É o cara que sabe que sem Cristo ele volta para a mesma vida. É o cara que sabe que sem ação de Cristo ele volta para a mesma sarjeta. Então não é por ele, não é pela santidade dele, não é pela força dele, mas é por Cristo. Aí você vai falar para mim: ah, mas o Wellington, são quase 2000 anos, né? 1900 e pouco. Aí o evangelho, Cristo estava fresco na cabeça desses homens. Então eu vou trazer para mais perto para você John Wesley. A frase memorável de John Wesley. Olha só a frase que o camarada, olha só o que ele diz: considero o mundo minha inteira paróquia. Tá bom para você? Eu considero o mundo inteiro a minha paróquia, o meu púlpito. Onde você prega, Well? Eu prego lá na Igreja Apostólica Resgate. Onde você prega, John Wesley? No mundo. Quando eu estou no ônibus, eu estou pregando. O meu testemunho é uma pregação. Quando eu estou no trabalho, eu estou pregando. A minha vida é uma pregação. Quando eu estou na mesa com meus amigos comendo, compartilhando, me alegrando, eu estou pregando. O meu testemunho prega. Quando eu estou me divertindo numa viagem de férias ou numa viagem de negócio, para muitos o problema não é a férias, porque ele está com a família. O problema é a viagem de negócio, que ele vai sozinho. John Wesley é esse cara que diz: até nessa viagem de férias de trabalho que você vai, que você se perde na festa da empresa, no happy hour, na festa do final do mundo, John Wesley vai dizer: eu estou pregando. Considero o mundo inteiro a minha paróquia, o meu púlpito. John Wesley é o camarada que diz: meu coração aqueceu. Depois de Cristo, John Wesley diz: me dê 100 homens. Me dê 100 homens que reconheçam que são fracos, mas temente a Cristo, e eu vou ganhar o mundo. É o camarada que entende que o pecado é sim avassalador, mas ele também entende que se ele está em Cristo, nova criatura é. Enquanto eu vou beber água aqui, hashtag Jesus é outro nível. Coloca aí, hashtag Jesus é outro nível. O que eu faço com tudo isso agora? Você lembra o nome que você carrega, o título que você carrega: cristão.
Atos capítulo 11, 26, foi a primeira vez que os homens de Deus, os discípulos, foram chamados de cristão na Antioquia. Você vai ler lá depois na sua casa, Atos 11, 26, está escrito lá. E pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Imitadores. Cristão, no grego, cristianos, imitadores, seguidores. Similares. Eu vejo um e lembro do outro. Jesus está te chamando para outro nível, mano. Ele está dizendo assim para mim, ó, Moisés foi exemplo, Adão foi exemplo. Segue lá, olha, estuda os caras, vê o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de errado, aprendam com eles. A Bíblia tem muita coisa para ensinar. Mas eu, Cristo, sou referência. Me segue. Eu sou o varão perfeito. Eu sou aquele que o pecado não encontrou vez. Eu sou aquele que venci a morte. Olhei para a morte como quem olha para um desprezível. Ó morte, onde está seus agrilhões? Ó morte, cadê a sua vitória? O Cristo, o Rei dos Reis, triunfou. Essa é a referência, é esse cara que eu estou falando, é outro nível, é outro padrão, a métrica subiu. Com isso eu termino a exposição dizendo, é possível representar Cristo nesse mundo. Homens já provaram isso. Paulo, Pedro, Tiago, João, John Wesley, Lutero, Martim, Lutero, Spurgeon, Calvino, Billy Graham. Chegou a nossa vez. Chegou a sua vez. Que lembrem-se de todos esses homens, mas que lembrem também de você. Os remanescentes na fé. Os que tiveram e olharam a Cristo como o padrão a ser seguido. Que buscaram elevar o nível de cristão. É possível fazer com que o mundo veja Cristo em nós. É possível. É possível. A sua roupa pode ser essa aí que você está hoje. Mas é o amor o seu uniforme. Spurgeon. É o amor o seu uniforme. Que você tenha coragem de dizer como Wesley: o mundo é a minha paróquia. O mundo é meu púlpito. Aqui nesse ambiente é fácil. Qual a dificuldade aqui? É lá fora. O grande desafio é lá fora. Que o mundo seja a sua paróquia. Que o mundo seja seu púlpito. E é possível sim ser chamados de cristãos. É possível sim que olhem para nós e digam: aquele é cristão, pode confiar. Infelizmente hoje muitos olham para cristãos, e eu não vou falar que são cristãos, são convencidos. Mas o mundo não quer saber. O nosso púlpito aí não quer saber. Mas é possível que eles olhem para nós e digam: ali vai um cristão, como falaram em Antioquia. Ali é cristão. Por quê? Tem a mesma atitude de Cristo. É cristão. Que eles olhem para nós. Infelizmente, semana, eu vi uma notícia que me deixou muito triste. E eu peço perdão. Não sou famoso. Não tenho pretensão de ser. A minha pretensão é seguir a vontade de Cristo.
Vou pregar com a mesma intensidade. Mas eu sinto na obrigação de pedir perdão em nome da igreja de Cristo. Como líder de uma pequena igreja, como pastor de um pequeno rebanho, mas que são fortes, sedentos em seguir a vontade de Cristo, são assertivos em querer ser como Cristo, eu peço perdão. E se você estiver me ouvindo e você não é cristão, eu peço perdão pela igreja. Essa semana, infelizmente, um camarada que tem o título de pastor, mas não é pastor para mim, teve uma fala extremamente racista, dizendo que a esposa dele não poderia vir daquele bairro tal, onde ele já pregou um dia, no sul, um bairro pobre do sul. Ela não poderia vir de lá, porque ela é clarinha. Ela é limpinha, lá naquele bairro eles são meio encardidos. Eles são meio sujinhos, ele usou essa palavra. Abre aspas, fecha aspas. Fecha aspas. Não é essa a conduta de um homem de Deus. Eu quero falar para você, isso não é um homem de Deus. Não é. Ah, ele falhou. Ok, peça desculpa, eu acho que já até pediu. Mas eu sinto de falar isso para você. A igreja de Cristo deve reprimir, repudiar qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de preconceito. Eu não estou falando porque eu sou negro. Eu estou falando porque eu sou criação de Deus. Sou ser humano. Deve ser rejeitado pela igreja de Cristo e homens como estes. Qualquer forma de preconceito. Qualquer forma. Pastor, a sua igreja pode vir homossexual? Pode vir aqui adorar o Senhor e vai ser restaurado, transformado. A gente quer amar Ele. Acabei de dizer que o meu uniforme tem que ser o amor de Cristo. Ele pode vir, ele tem que vir ser restaurado. Pode vir o ladrão? Pode. Zaqueu? Pode. O da cruz? Pode vir todo mundo. Porque para essa igreja, esse tipo de coisa não vai existir, nunca. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, não vai. Então, em nome da igreja de Cristo que eu estou dizendo, nos perdoa. Não é esse tipo de cristão que queremos mostrar para você. É esse descrito na Bíblia, como Pedro, como Paulo, como John Wesley, como outros, que você olhe isso em mim, que você olhe no pastor Peter, que você olhe na pastora Juliana, que você olhe em cada um dos membros dessa igreja, e em nome de Jesus, que essa seja a percepção. Que olhem para essa igreja e digam, ali vai os cristãos, como quem? Aqueles da Antioquia, chamado Cristos, são esses. E aí eu volto para o meu texto inicial para encerrar, dizendo o último parte do versículo: sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem, é um mandamento, é uma ordenança. Você tem por obrigação buscar a santidade, porque aquele que te escolheu e se revelou a você em santidade é santo. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa. Você que está nos vendo e não caminha ainda por este caminho, pela fé de Cristo, fé no Evangelho, eu quero muito estender essa oportunidade que não é minha, mas é de Cristo a você. Que você se entregue a Jesus, escolha Jesus, porque Ele está te escolhendo nessa noite. O amor de Cristo está entrando no seu coração, em sua casa, em sua vida. Se você quer se entregar a Jesus agora, você vai escrever aí no chat, eu quero Jesus hoje. Nós vamos colocar aí o telefone da Mia, nossa assistente. A Mia vai entrar em contato com você, você pode mandar um WhatsApp para ela, ela recebe, te responde. Aí você vai falar com ela, ela vai te encaminhar para a pastoral. E a equipe pastoral vai te atender, vai caminhar com você, vai entender a sua necessidade, quer andar com você. Se você ainda não é cristão, mas entendeu a mensagem, quer obedecer à vontade e à escolha que Cristo fez sobre a sua vida, esse é o caminho. Digite aí no chat, eu quero Jesus hoje, no YouTube e Facebook. Você pode mandar o WhatsApp também. Nós vamos caminhar juntos em nome de Jesus.
Essa santidade não é para extraterrestre, é para você, é para mim. Nós faremos a diferença. Se você está comigo, dê um glória a Deus em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, muito obrigado por permitir que nós estivéssemos em sua casa te adorando. E aí eu encerro lendo o título. Jesus é outro nível. E eu? Aí você responde, para você mesmo. E você? Sede santo, porque eu sou santo. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. E que essa palavra fique gravada em seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.